Manchete da Intrépida na tela do seu canal. TV Meio para todo o Brasil. Ah, não. A gente vai ao litoral depois. Vamos para a confusão aqui mesmo, Teresina. Tem confusão aqui, tem confusão em Floriano, tem confusão no litoral. O vice-governador Temístocles Filho, ele adotou a lei de Rafael, mas ele dá pistas sobre onde ele deseja estar no próximo ano. Detetives em ação. Marta Santos, o vice-governador, ele não é muito de conceder entrevistas, de falar. Mas, ultimamente, ele tanto tem recebido visitas quanto feito visitas e dado entrevistas com mais frequência. O que foi que ele falou dessa vez para você? Ari, dessa vez, o vice-governador Temístocles Filho, ele adotou, como está ali na manchete, a lei do Rafael. Ele disse que só vai falar de política em 2026, quando ele foi questionado, claro, sobre a vice, se ele pretende indicar, se quer continuar, se quer ficar. E aí, encerrando a entrevista, assim, os jornalistas ainda, sem perder as esperanças de que tirariam alguma coisa do Temístocles, perguntaram: o senhor vai voltar aqui para a Assembleia, né? Jogaram, já que ele não queria responder sobre... Ele vai ser candidato a deputado estadual, né? E ele respondeu ali, dando indícios de onde é que ele quer ficar. A gente tem o vídeo, a gente vai analisar. Curioso. Vamos lá. Olha, isso acontece no momento certo. Todas as discussões só vão se concretizar, no meu entender, a partir para o ano. Vou dar aqui ao que aconteceu no estado. Diziam que o Monsanto era doido. E se elegeu o governador do estado em 6 meses. Dizia que o Hélito Dias era um menino. E se elegeu o governador nos últimos 6 meses do estado do Piauí. Então a gente tem que ter calma para o momento correto. Eu estou falando do passado. O futuro eu não sei, nem eu, nem você, nem ninguém. A gente pode até prever, mas a gente não sabe com exatidão o que acontece no amanhã. Estou falando exemplos do passado, como a gente deve ter cautela, paciência. Haveria a possibilidade de tentar retornar esse caso ano que vem? Meu filho, deixa eu aonde eu estou. Bem, deixa eu onde eu estou. Eu estou como vice-governador, Marta. Exatamente, Ari. Foi essa a leitura que a gente fez. Ele está ali e ele não pretende sair. E de acordo com as informações que a gente tem apurado com deputados, com quem participa das reuniões com o vice-governador, é realmente onde ele quer ficar, na vice-governadoria. França, a gente trouxe aqui uma apuração de um encontro no Palácio de Karnak do vice-governador com Rafael, dias antes dele se reunir com Ciro Nogueira em Brasília, dele Temístocles, no qual ele bateu a real para o Rafael, de onde ele gostaria de estar. No cargo de vice de novo. Tem como ele conseguir? Eu notei que ele jogou tudo para o próximo ano e faltando 6 meses, a partir de abril, prazo de desincompatibilização, mas o histórico dele de deixar tudo para a última hora não é positivo, visto que o Wellington Dias anunciou Regina Souza aos 49 minutos do segundo tempo, quando a expectativa era que o Temístocles fosse, à época, o vice, né? Qual a sua análise? E lembrando, inclusive, desse passado, o vice-governador que fez ali, que revisitou o passado no comentário dele, é que o Temístocles Filho adota esse discurso, mas ele quer uma solução célere. Tanto que nessa reunião no Palácio de Karnak, em que o governador deixou bem claro, não tenho como garantir para você a vice nesse momento. É uma discussão que eu terei apenas em 2026. E 2 dias depois dessa reunião, ele já estava lá reunido com o senador Ciro Nogueira, e não só sozinho, mas com toda a sua família, com todo o clã político. E também, na declaração do Temístocles, me chama a atenção quando ele faz esse comentário, lembrando casos de candidatos ao governo que se elegeram ali num período muito curto de tempo. Citou o caso do Monsanto, que era visto como um louco, ali de acordo com ele. Citou o caso do Wellington Dias. E, Ari, eu também vejo isso como um recado ao governador Rafael Fonteles, porque se fosse ali um aliado que está totalmente seguro com os movimentos que Rafael tem feito, ele teria dito que o governador está firme na disputa para a reeleição, que as pesquisas têm mostrado um favoritismo de Rafael Fonteles, e não foi isso que o vice-governador Temístocles Filho comentou. Eu não vejo ali um caminho para que ele vá para a oposição. No entanto, o Temístocles pode sim fazer corpo mole
caso não consiga essa vaga, e a tendência hoje é que realmente ele não consiga manter a vaga de vice-governador na chapa do ano que vem. Mariano. Eu concordo com o França, eu acho que, de fato, a gente sabe dos bastidores que o governador deve indicar um dos 3 nomes aí que estão postos, o secretário de Educação, Washington Bandeira, o próprio Chico Lucas e alguns falam também no Noleto, em virtude dessa movimentação, das ações que cada um está fazendo na sua pasta, e também que aí foi mais que um recado para o governador. A gente não mostrou aí a pergunta do jornalista, nosso amigo Gustavo Almeida, mas ele perguntou, o senhor está querendo dizer que deve surgir uma nova força e que essa força pode, inclusive, bater o governador Rafael, e ele saiu com essa resposta. Então, eu acredito também que é um recado, sim, para o governador Rafael Fonteles. A gente sabe que o vice-governador não está satisfeito com essa situação de ainda não ter o nome decidido, definido como permanência no cargo de vice-governador. Ari, só rapidamente, o que eu acho que o Temístocles, a postura que ele está adotando, é a de não pressionar para não perder o que ele tem, né? Para não colocar a faca no pescoço de ninguém, e aí a gente está falando mais especificamente sobre o governador, para que ele não corra o risco de perder o espaço que ele já tem, que o MDB já tem. Eu acho que ele pode analisar que se ele colocar essa pressão maior, ainda pode ficar pior a situação dele, que já é bem arriscada, tendo em vista os milhares de comentários, de informações que a gente tem de que ele pode não ser o nome. Cíntia. Eu vejo assim, eu acho que os movimentos que o Temístocles tinha que fazer, ele já fez, que era procurar o Ciro, uma aproximação. E aquilo não foi uma visita, foi um manifesto, né? Ele foi acompanhado dos familiares dele, que são todos políticos bem-sucedidos, inclusive. Ontem eu conversei com o presidente do PT, o deputado João de Deus, ele me disse o seguinte, ele citou explicitamente a visita do Temístocles ao Ciro e disse que ali se trata apenas de um movimento para antecipar a escolha do candidato a vice. Disse que política era muito jogo de cena, o João de Deus. Em relação a essa fala do Temístocles, obviamente, insinuando que, olha, é possível sim surgir uma liderança, esses 2 exemplos que ele citou são verdadeiros, porém, os contextos eram completamente diferentes. É bom a gente lembrar que, na época em que o Monsanto foi governador, havia uma insatisfação geral, ele era o deputado de oposição, havia uma baixa popularidade do governador, na época o candidato era o Átila Lira. Isso. Freitas Neto dava muito, apesar de ter feito uma ótima gestão, claro, mas ele não conseguiu reunir em torno dele uma boa aprovação. Aliás, eu acho até que o Freitas é um dos governadores assim, mais injustiçados do Piauí, porque ele fez uma ótima gestão, Ari, ele fez, mas ele não teve à época, eu não sei se é habilidade política, não sei o que. Isso, porque as medidas necessárias que ele tomou de enxugar a máquina pública... Eram fundamentais. Isso, eram fundamentais, mas impopulares, porque envolvia demissão, reduzir o número de cargos comissionados, gosta, né? Ninguém gosta disso. E, então, essa situação. E a do Wellington Dias é diferente. O Wellington Dias tinha uma trajetória, ele não foi tirado da cartola. Ele era um sindicalista, ele começou a galgar os espaços na política, a partir da política sindical, depois vereador, depois deputado. Então, foi indo e ele conseguiu, aí sim, o Wellington conseguiu agregar um grupo assim inacreditável de pessoas em torno dele, também porque havia um contexto. Eu não vejo esse contexto hoje. Eu não vejo um contexto em que alguém possa ameaçar o governador Rafael Fonteles, não com os índices de popularidade que ele tem, não com as pessoas que até aqui se apresentaram. Até porque elas não conseguiram ainda. Isso pode mudar? Pode. Pode aparecer alguém? Pode. Mas, olhando para o Brasil de hoje, é isso que... O caminho é esse? Eu não vejo contexto, nem no Brasil, nem no Piauí. Pode acontecer tudo, pode acontecer tudo, inclusive nada, já dizia o Flávio José. Mas, se a veste não, tá certo o Temístocles em dar um tempo agora. Ele já fez os movimentos que ele tinha que fazer. E o contexto da eleição de Mão Santa, a fadiga que o piauiense já tinha do PFL, isso, a gestão do Freitas Neto, uma gestão impopular por medidas administrativas necessárias, mas
que não eram... O Átila, um candidato que Isso. não agradava. Exatamente. Então, você tinha ali um desgaste, uma fadiga de material, como se diz. E do Wellington, havia também um sentimento muito negativo em relação ao governo de Hugo Napoleão, o governo Vida Nova Cidadão, porque o Vida Nova tirou o Mão Santa do poder via judicial. Então, virou vítima. Então, houve um processo de vitimização de Mão Santa e a população, olha, é muito perigoso quando alguém é apeado do poder via cassação, como aconteceu ali naquele governo de Mão Santa. Não estou entrando no mérito jurídico, tá? Estou falando que a população entendeu mal e Hugo não conseguiu aí capitanear, apesar de ter a estrutura.